Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre a curva catenária, tá? Então, para quem não sabe, né, em física e geometria, uma catenária, pessoal, é uma curva ou uma corda que está suspensa sobre o seu próprio peso, né? Quando você fixa, né, as suas extremidades, né? Então, as suas extremidades estão presas a priori, né? E ela é sustentada nessa extremidade pelo seu próprio peso, ou seja, uma corda, uma curva que tem uma massa, certo? Então, a forma da curva, né, que vai ser descrita por esse comportamento, né, sujeito a um campo gravitacional, claro, constante, né, essa curva é chamada de catenária, tá? Então, exemplo de catenária, você tem uma corrente pendurada nas pontas, né, forma uma catenária. Empinando uma pipa, né? Então você segura numa extremidade a linha da pipa e a outra está a pipa amarrada. É uma catenária. Fios de alta tensão, né? Então, entre dois postes você tem fios de alta tensão. Então a curva descrita, né, por esse fio, né, que esse cabo é fixo nas suas extremidades no poste, essa curva é chamada de catenária. As teias de aranha, né? Quando uma aranha vai tecendo a sua teia, ela vai amarrando, né, as suas extremidades. Então, é uma catenária que se forma, né, a curva. Quando você faz películas de sabão, né? Aqueles brinquedos de gerar película de sabão para criança, né? Quando você gera uma película de sabão, né, no ar, a curva formada, né, por dois círculos paralelos, né, aquele aparelho, né, que você mexe dentro de uma vasilha com água e sabão e você assopra, né, aquela curva formada gera uma catenária. Projeto de arquitetura e engenharia, né? Na hora de construção, por exemplo, de ponte, arcos, né? De tal forma que as forças, né, que resultem nesse sistema, né, gerem momentos de flexão, né? O pessoal em geral constrói, né, pontes, né, elevados, né, onde você usa cabo de aço, etc., suspensos, né, no seu próprio peso, fixo nas extremidades. Então é uma espécie de catenária, né? No caso de arcos de projeto de arquitetura, você gera catenária invertida, né? Então existem vários exemplos, né, físicos e na matemática que você pode gerar essa curva. Então são bem interessantes, né? Então vamos dar uma descrição um pouco mais de detalhes, né, dessa curva e em seguida falar das suas propriedades. Então digamos que você tem um eixo Y, um eixo X e você tem uma corda, né? Uma corda com uma certa massa, né? Uma certa densidade linear de massa, né? É o lambda. E aí sujeito a um campo gravitacional constante, aqui uma extremidade que está fixa, né, a priori, né, nesse ponto C, eu vou aplicar uma força de tração T0, tá? Ao longo dessa corda, essa corda tem comprimento total S, tá? Eu coloquei pontilhado aqui, mas ela tem uma ponta, uma extremidade e outra, né? Então o comprimento dessa corda total eu vou chamar de S minúsculo, tá? E aí, exatamente no centro aqui, no centro que eu estou me referindo, o vértice C, na verdade, da catenária, né, é a minha própria origem do meu sistema de coordenadas. Eu vou pegar um elemento de comprimento dessa catenária, vou chamar de dl, e esse elemento de comprimento dl tem um elemento de massa dm. E aí, essa catenária ela vai ter uma inclinação, né, que eu vou considerar a priori essa inclinação em relação ao eixo X como sendo φ, e tangente a essa inclinação, né, tem uma força de tração T sendo aplicada na corda. Então perceba que a tração T é diferente da tração T0. T0 tem uma força de tração aplicada no ponto de mínimo dessa curva, né, no ponto mais baixo da curva, T0, e em qualquer outro ponto da curva, né, se você pega um elemento infinitesimal dl, ele vai estar tangente a ele uma força de tração T, tá? E nesse elemento dl, né, já que tem uma massa, vai ter uma força-peso atuando nesse sistema, tá? Aqui a densidade de massa linear é a massa total dividido pelo comprimento total, ou seja, m
maiúsculo sobre S, né, que é o comprimento total dessa corda. Então, no vértice C aqui, né, da catenária, nós temos que a derivada de y em relação a x, né, ou seja, a tangente em relação a esse ângulo aqui é zero, né, é um ponto de mínimo, né, x igual a c, né, exatamente aqui. Então, aqui é a parte mais baixa da tua catenária, tá? E aí, pessoal, antes de nós nos lançarmos a aplicar aqui as leis de Newton para entender a dinâmica dessa curva, né? Encontrar a curva, encontrar, por exemplo, como é que você encontra essa tração e etc., né? Nós precisamos analisar o peso, né? Então, o peso, veja só, a variação infinitesimal dp, né, aplicada aqui no elemento infinitesimal de comprimento dl, ela é dm vezes g. dm é o elemento de massa aqui nesse termo, né? E aí, nós sabemos que lambda é dm/dl. dm/dl, né? Variação infinitesimal da massa por comprimento. Então, aqui no dm você vai substituir por lambda dl, bem aqui. Quando você substitui, você pode integrar ambos os lados, né? Integra de 0 a P e aqui de 0 a S, né? Você vai integrar de 0 aqui até S, que é o comprimento total da tua corda, tá? Lambda é constante, né? Eu estou considerando uma corda homogênea, tá? Ou seja, a variação de massa por comprimento em cada trecho é idêntico à massa total sobre o comprimento total, né? Ou seja, é uma corda homogênea, a densidade é a mesma em qualquer ponto da corda, tá? Então, lambda não depende de L, pode sair, G também, né? E a integral em dl de 0 a S, essa integral em dl aqui de 0 até S, que é o comprimento total, você vai encontrar o próprio S. Então, aqui o meu peso da minha corda, ele vai ser lambda S G, né? Esse S é o comprimento total da corda, como eu havia falado. Então, com isso em mãos, né, com esses resultados aí em mãos, eu posso aplicar o diagrama de corpo livre para descrever aqui a equação diferencial dessa curva, né, que é a corda presa nas extremidades, aplicando forças de trações, né, em ambos os lados e atuando também a força-peso. Quando você faz isso, você encontra para o eixo X, né, você pode decompor a tração no eixo X, fica T cosseno de φ menos T0 igual a massa pela aceleração no eixo X, que eu vou considerar uma aceleração a priori constante no eixo X aqui. Você pode puxar essa corda aqui para a direita, né? Para a esquerda, perdão. Então, você vai gerar uma aceleração, tá? Eu vou considerar isso aqui. E no eixo Y, né? Aqui no eixo Y você tem T seno de φ menos o peso igual a massa pela aceleração no eixo Y. Como aqui é um ponto de mínimo, né? E eu não estou considerando puxar a corda nem para cima nem para baixo, né? Não estou mudando a componente vertical, né? Não estou gerando uma aceleração no eixo vertical em relação a essa corda, eu vou considerar como sendo nula. Quando você faz isso, você pode isolar T cosseno e T seno na equação de cima e de baixo. Você tem esse termo aqui, né? Lembrando que massa M é a massa total da corda, tá? M é a massa total. Aqui o peso é total, então aqui é a massa total. E a aceleração A é a aceleração no eixo X, que você pode puxar a corda aqui para a esquerda, por exemplo, né? Quando você faz isso, você vai ter essas duas equações, né? Daqui você obtém essas e vai dividir a de baixo pela de cima, né? Numerador sobre denominador. Quando você faz isso, você cancela as trações, fica seno sobre cosseno e a tangente. Esse termo divide por esse, tá? E aí você pode passar lambda G aqui para esse denominador, né? Sabendo da propriedade de divisão de fração que você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse resultado é identicamente equivalente a esse, tá? Então, a tangente de φ, a gente sabe que a tangente de φ é a inclinação dessa curva, dessa corda, ao longo do seu comprimento. Então, essa inclinação a gente chama de derivada de y em relação a x, né? A tangente desse φ aqui é exatamente isso, né? É a propriedade, a propriedade geométrica da derivada, né? A derivada de uma função em relação a x é a tangente naquele ponto, né? De um ângulo φ, é a inclinação. Tá?
E aí fica dy dx igual a S, tudo isso que está aqui no denominador eu vou chamar MA, né? Mais T0 sobre lambda G, M é a massa da corda, a aceleração que eu vou puxar pela esquerda, T0 é a força de tração atuando nessa extremidade aqui no ponto de mínimo, e lambda é uma densidade constante e G também. Então tudo isso é uma constante, eu vou chamar de alfa. E esse alfa ele tem dimensão de comprimento, tá? Tem dimensão de, se você fazer análise dimensional aqui, né? Força sobre lambda G, lambda é a densidade de massa linear e G a aceleração gravitacional, isso aqui tem dimensão de comprimento, tá? Esse alfa. Então fica S sobre alfa dy dx. Agora eu vou resolver essa equação diferencial. Agora como é que eu vou fazer isso? Bem, para você fazer isso, nós sabemos que um elemento infinitesimal de comprimento dessa corda, um elemento infinitesimal aqui, ds, a gente sabe que qualquer pedaço que você pegar, o elemento infinitesimal dessa corda ds, ele é equivalente a um comprimento dx dy, obedecendo o teorema de Pitágoras, né? Então ds, né, é raiz quadrada de dx quadrada mais dy quadrado. Então você pode fatorar o dx aqui, você vai obter dy dx nós já obtemos anteriormente, e é o comprimento sobre alfa, tá? Eleva ao quadrado, arruma os termos, né? E aí você vai fazer exatamente o seguinte, você vai fatorar aqui, né? Você vai fazer aqui o MMC e tal, vai tirar um alfa, né? E aí em seguida você vai passar o dx para um lado e todo esse termo para o outro. Quando você faz isso, você vai encontrar dx igual a alfa ds sobre raiz quadrada de s quadrado mais alfa quadrado. Integra ambos os lados, integra em x e em s, tá? Aí é que você vai integrar em x, né? O x0 vai partir da origem, que é o ponto mais baixo, é x0 igual a 0, até um certo valor de x. E em s, de s0 igual a 0 até um certo comprimento total s. Tá? Tá aqui, ó. Quando você faz isso, você resolve aqui, tranquilo, né? Esse integrando você pode organizar fatorando alfa aqui ao quadrado, tirando a raiz, dá um alfa embaixo, cancela os alfa no numerador e denominador dá 1, fica 1 mais s sobre alfa ao quadrado. Multiplica por alfa em cima e alfa embaixo, né? Porque eu estou multiplicando por 1, né? Esse termo. E aí você sabe que 1 sobre alfa vezes esse integrando, esse é o resultado da função arco seno-hiperbólico de S sobre alfa, né? Esse é o valor de x, de 0 a S vai dar, né? Esse alfa aqui vai estar no numerador, multiplicando na função arco seno-hiperbólico, tá? Então, x está em função do arco S, né? Do comprimento total da corda S. Mas eu posso querer relacionar o comprimento total com x. Como é que eu faço isso? Multiplica tudo aqui, né, pela função seno hiperbólico. Quando você faz isso, esse camarada vem para cá, x sobre alfa de seno hiperbólico, e aqui vai brotar uma função do tipo S sobre alfa. Então, quando você isola o S, vai ficar alfa vezes seno hiperbólico de x sobre alfa. Então, em cima você relaciona x com S e embaixo S em função de x, tá? Essas equações vão ser importantes lá na frente. Da mesma forma que você fez o elemento de comprimento ds fatorando dx e encontrando esses dois resultados, você pode agora fazer o mesmo procedimento, em vez de fatorar dx, você fatora dy. Quando você faz isso, né, você vai obedecer o mesmo procedimento anterior, né? dx dy, basta inverter aqui, vai dar alfa sobre s, né? Alfa sobre s ao quadrado, arruma a casa, né? Você vai encontrar aqui essa equação diferencial, aplica variáveis separáveis, tá? Vai integrar ambos os lados, de novo, de y0 igual a 0 até um valor dado de y aqui no comprimento, né? E de s0 igual a 0 até um valor de s. Quando você faz isso, você vai obter essa integral para resolver. Essa aqui é a integral tranquila da y. Mas para resolver essa integral, você utiliza uma mudança de variável. Você chama de u s quadrado mais alfa quadrado. E o du é só derivar em relação a s, 2s ds. Você vai substituir aqui s ds aqui, vai dar du sobre 2. E aqui você substitui raiz de u.
vai resolver uma integral aí de raiz quadrada, uma integral bastante simples de fazer. Você encontra o valor de y dado em função de s desse jeito, tá? Aqui é o módulo de alfa. E aí, da mesma forma que aqui nós escrevemos x em função de s, você conseguiu escrever y em função de s. E o contrário aqui eu fiz, né? Calculei s em função de x. Então aqui também você pode passar o alfa para cá, elevar ambos ao quadrado. Depois esse alfa ao quadrado para o lado esquerdo, você encontra o s em função de y, que é essa equação de baixo, tá? E aí, usando esse resultado aqui de cima, o que nós vamos ter, né? Usando esse resultado, então eu já sei como x está em função de s, ou vice-versa, né? E y em função de s. Mas é importante saber, né, como é que é a forma dessa curva, qual é a equação característica dessa curva. Para isso eu preciso escrever y em função de x. Então, agora é tranquilo para fazer isso. Como é que você faz? Você pega essa equação y em função de s e no lugar de s você pega s em relação a x, ó, e substitui esse camarada aqui. Eleva ao quadrado, arruma, né? Você vai encontrar uma equação igual a essa. Raiz quadrada de 1 mais seno hiperbólico quadrado desse argumento. 1 mais seno hiperbólico ao quadrado é o cosseno hiperbólico, tá? Ao quadrado. Raiz quadrada dá o próprio cosseno hiperbólico. Fatora o módulo de alfa, você fica com 1 aqui. Então, está aqui a função y em relação a x. A função, como é que y se relaciona com x, olha. Alfa, para quem não sabe, é aquela constante com dimensão de comprimento, massa da corda total, a aceleração que você puxa para a esquerda, a extremidade do ponto de mínimo da corda. T0 também é a força de tração nesse ponto, no ponto de mínimo, dividido por lambda-g, lambda é a densidade linear de massa da corda, vezes g é o campo gravitacional naquele local onde você está fazendo a experiência. Então está aqui essa curva que é descrita presa nas suas extremidades, tracionada no ponto mais baixo por T0 e em qualquer outro ponto ao longo da curva da corda por T, sujeita ao campo gravitacional, ou seja, ao força-peso, é exatamente essa curva. Essa curva é uma equação que é denominada, chamada, né, classificada como equação da catenária, tá? Vamos agora estudar as propriedades dessa catenária. Então, as propriedades dessa catenária são propriedades bastante interessantes. Então, se você pegar a função expandir inteiro o cosseno hiperbólico de bx, né, você vai obter essa expansão, uma expansão polinomial infinita. 1 mais 1 sobre b, b é esse argumento aqui que multiplica x, né, e ordens aqui, potências pares, ó, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então, com essa característica, eu posso dizer que ela é uma função do tipo par, né? Ou seja, se você pegar y de x, ela é equivalente a y de menos x, onde o y de x é o cosseno hiperbólico de bx, tá? Então, é uma função par. A outra pergunta, uma outra propriedade, ela é uma parábola? Então, ela não é uma parábola, pessoal. Por quê? Porque se você pegar a função parabólica, ela é ax² mais bx mais c. Quando você compara essa equação polinomial com essa expansão em Taylor, que é uma expansão do cosseno em potências, né, polinomiais, né, aqui potências do tipo pares, né, você percebe o seguinte, que aqui, por exemplo, tem termos de x², aqui não tem, olha. x⁻⁶, aqui não tem. Então, não é a mesma coisa. Porém, se esse bx aqui for muito menor que 1, ou seja, um valor muito pequeno, então você pode dizer que esses termos de x², x⁻⁶, eles são nulos, são muito pequenos, são desprezíveis, e esse cosseno de bx é aproximadamente 1 mais meio de b² x². Aí sim, quando você faz essa simplificação, né, assume isso, que esse argumento é muito menor que 1, então quando você compara essa equação com a parábola, o c vale 1, o b' aqui não tem, vale 0, e o a daqui ele é equivalente a meio de b². O b é o argumento aqui que aparece dentro do cosseno hiperbólico, tá? Então,
a parábola só é equivalente ao cosseno hiperbólico, a catenária, para o argumento da catenária muito menor que 1, ou seja, bem próximo de zero. Tá? Nessa condição, você tem que o cosseno hiperbólico é aproximadamente igual a uma parábola. Então, quando você faz o gráfico em azul é a função x², é uma parábola que corta aqui o ponto mais baixo, ponto de mínimo em x igual a zero, é a raiz da função, né? As duas raízes reais iguais. E aqui em vermelho você tem uma catenária do tipo cosseno de x menos 1. Tá? Então perceba que para x muito grande, a curva vermelha não é idêntica à azul. Mas para x próximo de zero, aqui, ó, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, as funções, a parábola em azul e o cosseno hiperbólico em vermelho, se confundem, são as mesmas funções. Tá? Bem, a quarta propriedade, a área abaixo da curva. Então, como é que você calcula a área abaixo de uma curva? Ela é integral de y dx. Tá? Isso a gente aprende cálculo lá, em cálculo 1 e 2 lá no curso de graduação. Tá? Então, quando você faz isso, que é a minha função y de x, a minha função y de x é essa aqui, ó. Módulo de alfa, cosseno hiperbólico desse argumento, menos 1. Então, você vai substituir aqui e vai fazer essa integral em x, né? Lembrando que, ao fazer essa integral de cosseno hiperbólico, vira seno hiperbólico, integrado de 0 a L. Você vai integrar essa catenária em x, né, de um certo valor 0 até um certo valor L. Né? No caso aqui, até eu fiz aqui o desenho embaixo de 0 até um certo valor em x, que eu chamei de L. Tá? Quando você faz isso, né, essa integral vai de 0 a L em x, né, porque é o intervalo onde você quer fazer a integral, né, é a área abaixo da curva, que no caso aqui é a área em verde. Quando você faz isso, esse camarada alfa, seno hiperbólico de x sobre alfa, nós já obtivemos ele anteriormente, né? Olha, S é alfa seno hiperbólico de x sobre alfa. É o que aparece aqui, olha. Tá? Que foi obtido aí para a equação fatorando dx na equação em ds do elemento de comprimento, né? Em relação ao teorema de Pitágoras. Tá? Quando você faz isso, esse camarada aqui é S, então você vai ficar S menos L, você pode pegar esse camarada e dividir por A, que é a área. Isso é igual a módulo de alfa. Alfa é aquela constante, né? Que tem dimensão de comprimento, né? Massa vezes aceleração mais T0 sobre lambda g. Então perceba essa propriedade que é bastante intrigante, né? Quando você pega a área abaixo da curva, que é a catenária, e divide essa área por o comprimento total da corda. O comprimento total da corda sobre a distância, o comprimento horizontal, né? Então, o comprimento total da corda menos o comprimento total na horizontal, isso aqui é igual a uma constante. Essa propriedade é muito interessante, é a única propriedade, né, que essa curva apresenta, né? Nenhuma outra curva, além da reta, apresenta essa propriedade. Tá? Então, eu vou já comentar no final esses resultados que são bastante interessantes. E, por fim, né, a tração T e a velocidade. Então, qual é a tração gerada, né? Eu sei que esse T0 aqui é um T fixo, é um T conhecido, é uma tração conhecida que eu vou aplicar nessa extremidade. Mas esse T aqui, quanto é que ele vale? Quanto é que vale essa tração em cada ponto? Né? Então, para você saber isso, lembra que a tração T é lambda SG, né, lá das leis de Newton, né, do diagrama de corpo livre, dividido pelo seno de φ. Tá aqui, ó. E aí eu sei que a tangente de φ é dy dx, né? A tangente de φ, lembra que é a interpretação geométrica da derivada. Então, dy dx eu já sei quem é y, né? Y em relação a x é essa função. Alfa vezes 1 é uma constante, alfa vezes esse camarada, eu vou derivar essa função. Derivo, quando você faz a derivada, você vai encontrar seno hiperbólico de x sobre alfa. Tá? Então, para eu encontrar φ, basta aplicar nessa igualdade, nessa equação, o arco tangente. Então, aqui fica a função φ, o arco tangente do seno hiperbólico de x sobre alfa. Tá? Então,
com esse resultado de φ, eu posso substituir aqui e calcular o seno de φ. Quando você calcula o seno desse φ, que é o arco tangente de todo esse termo, você encontra que a tração é esse numerador dividido pela o seno vezes o arco tangente do seno hiperbólico de x sobre alfa é a tangente hiperbólica de x sobre alfa. E 1 sobre a tangente hiperbólica é a cotangente hiperbólica desse mesmo fator, multiplicando aqui com esse argumento. Então, a tração, pessoal, é lambda GS cotangente de x sobre alfa. Então, se você considerar... Então, essa é a tração em cada ponto dessa corda, suspensa pelas suas extremidades. Então, significa dizer o seguinte, que em cada ponto que você escolher ao longo dessa corda, você vai ter um valor diferente para x. Então, se eu escolher esse ponto, tem um valor de x. Se eu escolher esse ponto, tem um outro valor de x. Então, conforme você vai mudando o valor de x, você vai mudando o valor da tração. Todo esse termo aqui que aparece, alfa, todos são constantes. Então, a tração T em cada ponto da corda é diferente. Então, por exemplo, a tração na corda nessa extremidade é diferente da tração na corda nesse ponto aqui, por exemplo, porque tem x diferente. Então, tá aí um indício de por que quando você estuda sistemas, por exemplo, de polias, sistemas mecânicos, né, lá onde você estuda lá em Física 1, esse sistema mecânico, quando você considera a massa da corda desprezível, né? Por quê? Porque quando a corda tem massa, a tração em cada ponto da corda é diferente. Então, tem o mesmo comportamento que nós estamos vendo aqui, né? A tração tendo comportamento em função de x. Para cada x eu tenho um valor da tração, tá? E aí vamos fazer aqui uma simplificação desse resultado. E qual é, né? Quando você considera esse argumento x sobre alfa muito grande, né? Então, quando a minha corda for muito longa, né? Muito comprida, né? X sobre alfa tender a infinito, né? X é a componente aqui horizontal. Quando você calcula o limite dessa função cotangente, né? Você isola a cotangente, você fica aqui com a tração. Você calcula o limite aqui quando esse argumento tende a infinito. X sobre alfa tende a infinito. Então, a cotangente vai tender a 1. Então, significa dizer que a tração, para essa condição, né? Essa simplificação em que a corda é muito comprida, ou seja, o argumento x sobre alfa tende a infinito, essa cotangente tende a 1, e a minha tração é aproximadamente lambda GS. Eu sei de estudo lá de ondulatória que a velocidade de uma corda vibrante, né, a velocidade ao quadrado, a velocidade de propagação de uma onda numa corda vibrante, né, uma corda homogênea, onde você aplica, ela se movimenta puramente na horizontal, né? Numa extremidade ela vai sentir uma tração T e na outra extremidade é simétrica a ela, menos T. Com essa configuração, né, sempre de equilíbrio, né? Não há aceleração alguma nesse sistema. Então, nessa condição, você sabe que a velocidade ao quadrado, a velocidade de uma onda propagada de uma corda vibrante ao quadrado, ela é a força, é a tração sobre a densidade linear de massa daquela corda, né? Então aqui fica T, que é a tração, sobre lambda, isso tem dimensão de velocidade ao quadrado. Que velocidade é essa? É a velocidade de propagação de um pulso aqui ao longo da catenária. Então, a velocidade de propagação ao longo de uma catenária, ela é exatamente a tração T sobre lambda. Isso é V quadrado. E o que sobra, T sobre lambda, é GS, ou seja, esse camarada aqui é GS, então a velocidade de propagação de uma onda em uma catenária vai ser a raiz quadrada disso, a raiz quadrada de GS, ou seja, é uma velocidade constante, né? G, que é o campo gravitacional do local, e S, que é o comprimento da corda. Então, cordas mais longas têm velocidades maiores, cordas mais curtas, né?
catenárias menores, você vai ter velocidades também menores, tá? Então essa é a velocidade de propagação em uma catenária, raiz quadrada de GS, tá? Bem, e aí para fechar, pessoal, as propriedades em resumo mais importantes da catenária é que a catenária tem uma forma, né, que é a forma de U, né? Não é uma parábola, apesar de ter uma semelhança com a parábola, mas não é uma parábola. Nós vimos que aqui só para x pequeno que ela é equivalente a uma parábola. A superfície de revolução de uma catenária, se você pega essa catenária e dá um giro nela, né, em relação ao eixo x, essa curva é chamada de catenoide. É equivalente à parábola. Quando você pega a parábola e dá um giro, você chama isso de paraboloide. Então, no caso da catenária, uma catenoide, e ela é uma superfície mínima, né? Basta você olhar aqui que a energia potencial aqui depende da altura, né, do y. O y é mínimo, então a energia potencial é mínima. E a energia potencial está relacionada com a energia total. Então a energia mínima, a curva de energia de superfície mínima é exatamente a catenoide, tá? Que é a superfície de revolução de uma catenária. A catenária era a única curva plana diferente de uma linha horizontal com essa propriedade aqui, olha, em que a área dividido por o comprimento menos a distância horizontal é sempre constante, independente do comprimento que você escolhe, né? Então, se você escolher esse comprimento daqui para cá, dividir a área, esse comprimento menos essa distância, dá sempre alfa. Se você pegar agora esse ponto aqui, vai ter esse comprimento S e o comprimento L' exatamente igual aqui, ó, a esse ponto. Se você pega essa área e divide esse S menos esse L, você vai encontrar de novo alfa. Então essa propriedade vai se repetindo, né? Independente do ponto que você escolher sobre essa catenária. Um outro detalhe interessante é que o centroide geométrico dessa área, né, sobre um trecho da catenária, é exatamente o ponto médio do segmento perpendicular aqui, que conecta o centroide à própria curva, ao eixo X, tá? Outro detalhe bastante interessante em física que aparece a catenária, né, em ótica geométrica e no próprio eletromagnetismo de Maxwell, né, as funções cosseno e seno hiperbólicas, elas são soluções, né, das equações de Maxwell, né, assim como as funções seno e cosseno normal. E aí os módulos simétricos, eles consistem em duas ondas evanescentes, e essas ondas evanescentes, elas formam uma catenária. Então, a catenária está presente dentro das soluções das equações de Maxwell, né, das funções hiperbólicas, né, seno e cosseno. E um outro exemplo bastante interessante é que um exemplo clássico de eletromagnetismo é uma carga em movimento em um campo elétrico uniforme. Essa carga ela viaja ao longo de uma catenária, né? Incrível isso, né? E ela tende a uma parábola se a velocidade da carga for muito menor que a velocidade da luz. Então, se a velocidade dessa carga, quando ela viaja dentro de um campo elétrico, se essa velocidade for muito menor que a velocidade da luz, a curva descrita por essa partícula carregada vai ser uma parábola, né? Agora, se a velocidade dessa carga for próxima à velocidade da luz, a curva descrita não vai ser uma parábola, vai ser uma catenária, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!